Jéssica. Camille. Isa. 8. Letícia. Eu marquei. Carol. Luiz. 13. Todo mundo está aqui, tá? Já depois chega mais alguém, né? Pessoal, bom dia para vocês. Tudo jóia? Eu fiquei um pouco preocupado ontem. Eu gravei a aula, era meio tarde e tal, e eu não sei se eu fui muito rápido na teoria. Eu queria saber o que vocês, quem assistiu a aula aí, se está tudo bem. Se tem alguma pergunta, se quer que eu retome alguma coisa. A gente vai falar mais de equação da reta na semana que vem, como eu falei, tá? Então, esse é só um começo. É mais para você entender cada tipo de equação. Então, a geral, você passa tudo para cá e chega lá da zero. A reduzida, você isola o y, né? E a segmentária, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Se terminar de aula, eu falo um pouquinho. Ela fica naquela formato de razão. X sobre onde corta no x, mais y onde corta no y, igual a 1, tá? Que mais? A parte do determinante. Você é interessantíssima, você pega, você tem 2 pontos, tá? Você quer saber se os 3 pontos estão alinhados, né? Então, você pega 1, 2, 3 pontos. Coloca o ponto aqui no forma determinante, x e o y, o x e o y e o x e o y. Completa com 1. Geralmente, vocês não sabem muito bem aí fazer determinante, eu chego com um monte de resposta diferente, então tomem cuidado para não errar em cálculos, tá? Eu lembro no terceiro, com 80 alunos tinha aquele terceiro, eu tive 5 ou 6 respostas diferentes para o mesmo exercício. Então, toma cuidado. A Ana Luísa chegou. E é um recurso interessante, porque se você pega para fazer para quer ver se ele está alinhado, quer dizer, se o determinante deu 0, já era, está alinhado. Se não der 0, vai dar um número. Pega esse número, a metade disso, tá? Então, quer dizer, pega o módulo e pega a metade disso, se tem a área do triângulo. É instantâneo, tá bom? Vitória chegou. E o que mais que a gente comentou ontem? Estou fazendo uma retomada aí da nossa aula. Se você quer achar uma equação da reta, tá? Você pode pegar 2 pontos e você assume um terceiro ponto a variável, que eu chamei de x e y. E aí faz o determinante com esses 3 pontos. Se eles estão numa reta, eles não formam um triângulo. Ou seja, o determinante vai dar 0. Tá? Então, são recursos muito valiosos aí para vocês trabalharem nos exercícios. Eu queria falar algumas coisas antes da gente começar mesmo a nossa aula, tá? Primeira coisa, a nossa prova é semana que vem. E eu não marquei matéria da prova com vocês. Queria que vocês me sugerissem alguma coisa. Eu estou pensando, se a gente coloca a geometria analítica, que é o assunto que nós estamos trabalhando, tá? Ou a outra opção seria a parte de áreas, a parte de geometria plana. Vocês querem sugerir a matéria? Estou dando liberdade. Quer falar, Isa? Eu preferiria geometria plana. Geometria plana? Tá. Então, ó, eu vou colocar áreas, pontos notáveis do triângulo e tá bom. Senão fica muita coisa também, tá? Então, ó, matéria, áreas e pontos notáveis do triângulo. Tudo bem? Assim que terminar nossa aula, eu anoto lá no grupo a matéria da prova. Bom, eu mandei essa semana uma mensagem para todos vocês falando do Google Classroom, porque nós somos em 19 e eu não sei se tem 19 lá no grupo, tá? Então tem gente que está fora. A regra da prova é a mesma.
As questões da prova vão valer 7 pontos, os outros 3 vêm da tarefa. Tem gente que não me entregou nenhuma tarefa, vai ficar com 0, tá? Ah, mas eu preciso entregar. Então, você manda mensagem no particular, a gente combina o que precisa acertar. Eu já atualizei lá as notas, né, que a Carol falou semana passada. Então, tudo que você já tinha entregado antes no Forms já está lá anotado como nota. Então, você sabe, até de hoje, antes de entrar a aula, eu tinha colocado, tá? O que você tem e o que você não tem. São essas tarefas que estão lá no Google Classroom que vão entrar como pontuação, tá? A Isa falou de geometria plana. Essa semana, um aluno me pediu para gravar um exercício de concurso militar, são exercícios mais difíceis. E eu me enfrentei e eu não sabia fazer. Falei, cara, mas o exercício não é complicado, eu não conseguia fazer o exercício. Tá? Aí eu fui procurar saber a resolução, ele usava um teorema que eu já ouvi falar, agora estando aqui mais online, né? Mas eu não sabia como é que fazia, né? Então eu fiz a demonstração, ele é extremamente simples, não entendo por que a gente não ensina aqui na escola, tá? E eu postei ontem, de madrugada, esse vídeo. Então tem tanto o exercício, a resolução dele, quanto o teorema. Então sugiro que vocês assistam aí, até para pensar numa situação de vestibular, de poder te ajudar, de ser uma carta na manga a mais aí, tá? Outra coisa que eu queria convidá-los, eu tenho feito toda semana, umas 2 vezes pelo menos aí, um forms que eu mando lá no grupo. Então tá assim, participem. O que é isso? São questões aleatórias, a maioria de geometria, essa semana eu pus uma de porcentagem, e aí você entra no formulário, você responde a questão, tá? E aí você acerta ou não, você não sabe se acertou ou não. Então qual que foi o meu critério? Independente de você acertar ou não, eu te jogo para uma tela que você pode ver a resolução. Tá? E aí eu faço a resolução para vocês. Eu penso assim, na preparação para o vestibular, e isso é muito interessante, seria o equivalente à nossa primeira aula, quando a gente estava no presencial. Primeira aula a gente sempre tirava dúvidas. Então, nesse tipo de exercício, você tem a chance de fazer sozinho, você pode errar, ninguém vai ficar sabendo, né? Ou acertar e comemorar também. E aí você pode ver como é que eu pensei para fazer o exercício. Então, sugiro que vocês visitem aí, eu estou sempre convidando, tá? E é isso, gente. Tá bom? Vamos estudar. A Carol mandou as fotos para mim, eu não peguei o livro 3 ainda. Deixa eu pegar as mesmas fotos que você mandou, hein, Carol? Vai aparecer lá. Deixa eu achar aqui. Peraí, Carol. Tô quase achando você aqui, achei. Então, só me ajuda falando qual é a página. É a aula 9, gente. Apostila 3, frente 3. É 89. Então, página 89. Eu vou compartilhar a tela aqui. Camille, eu vi que tem mensagem lá, mas eu não consigo ler agora, tá? Pode escrever o que for, depois eu te dou um retorno. Se quiser escrever pelo chat aqui, é mais fácil para mim. Tá chegando a tela. Na semana passada, a caneta estava chatinha, mas hoje, aparentemente, está em ordem. Se ficar diferente, aí eu mudo a câmera de lugar, tá? Deixa eu achar a caneta aqui. Página 89. Nós vamos ver o exercício 1. Deixa eu achar aqui a questão. Ele fala assim, ó, o valor da área S do triângulo de vértices... Ô, Jaime. É página 89 da frente 4? De 3. Que você me então, é da 3, é 83. Eu te mandei. Tá, então é essa que eu quero. Deixa eu consertar lá. Qual que é o título? É áreas das figuras planas, não é? Condição de alinhamento. Tá? Isso é apostila 3. Aula 9. É geometria analítica. Conseguiu achar? Achei, obrigada. Tá. Bom, ele fala, eu vou olhar aqui o enunciado, se vocês quiserem que eu mostre o enunciado, mas todo mundo tem aí, né? O valor da área do triângulo de vértices A, B e C no plano cartesiano. O A é 6 e 8, o B é 2 e 2 e o C é 8 e 4. Então, 6 e 8, 2 e 2 e 8 e 4.
Eu preciso pensar em como fazer, tá? O Felipe chegando. Uma sugestão seria você desenhar o triângulo. Mas quando eu olho para esses vértices, por exemplo, no X, nenhum tem o mesmo valor. No Y, nenhum tem o mesmo valor também. Então, não sei se compensa a gente fazer o desenho, tá? O recurso que a gente viu aqui do determinante, ele é muito valioso. Então, vamos fazer desse jeito. Eu vou desenhar aqui, ó, o determinante. Tá? E vou colocar na primeira coluna o valor do x de cada ponto. Ó. Então, aqui 6. Na segunda coluna, vou colocar o y, 8. Tá? E vou colocar em qualquer ordem aí, né? Nesse caso, por ser um triângulo. Se fosse um quadrilátero, aí você tem que respeitar a ordem do desenho. Tá? Então, 2 e 2. E aqui eu vou colocar 8 e 4. Como é determinante, é de ordem 3, então você vai ter que melhorar isso, né? Você tem que acertar. Você vai colocar completando com 1. Então, na terceira coluna, você coloca 1. Belezinha. Temos aí o determinante. Ele pergunta para você se esses pontos estão alinhados. Então, você não pode falar que isso é igual a 0. Você não sabe quanto que dá. Nós vamos falar que isso daqui dá um valor D qualquer. Se der 0, a resposta é sim, eles estão alinhados. Se não deu 0, você tem um triângulo, e aí você pode dividir por 2 e achar o triângulo. Olha o que ele fala na pergunta lá, ó, o valor da área do triângulo. Então, nós vamos achar um número que espero que seja diferente de 0. Eu não preciso copiar na frente aqui, tá? Eu já tenho prática para achar determinante, mas eu não sei como é que é cada um, então eu vou copiar na frente. A gente pega as duas primeiras colunas e copia aqui na frente. Vai ficar, ó, 6, 2 e 8. E aqui, 8, 2 e 4. Tá? Você vai começar a multiplicar. Primeira coisa, você vai no sentido da diagonal principal. Aqui. E aí você vai adicionando esses valores. Então, 6 vezes 2 vezes 1, fala para mim quanto deu? 12. Isso, 12. Mais, eu gosto de colocar o sinal aqui para não esquecer, tá? Próxima conta. 8 vezes 1 vezes 8. 64. Beleza. Então, 64. Mais. Terceira conta. 1 vezes 2 vezes 4. 8. 8. Bom, agora, gente, nós vamos trocar o sentido. Então, você vai trocar o sinal. Você vai começar a fazer conta de menos. Vou trocar até a cor do negócio aqui, ó. Vamos fazer de verde. Verde já estava, né? Vamos pegar aqui um roxo, ó. Ao contrário. Então, 1 vezes 2 vezes 8. 16. 16. Você coloca lá, menos 16. Aí já coloquei o menos aqui para não esquecer. Ó. 6 vezes 1 vezes 4. 24. 24, já estava o menos, fica menos 24, né? E aí vou pôr outro menos para não esquecer aqui, ó. 8 vezes 2 vezes 1. 16. 16, e você coloca lá o menos 16, tá? Se você coloca o menos antes ou depois, fica a seu critério. Só toma cuidado que poderia dar uma resposta negativa, aí o menos com menos ia virar mais, né? A gente não teve esse problema aqui. Vamos finalizar. Eu tenho que o determinante vai ser igual, ó, 12 com 8 vai dar 20. 20 mais 64 dá 84. 84 menos 24 vai dar 60. 60 menos 16 dá 50, 44. 44 menos 8 vai dar 36. Tá bom? Então, cheguei nesse valor determinante. Pergunto para vocês qual que é a área.
Você pega esse cara, que é o 36, em módulo, tá? E divide por 2. A resposta vai dar 18. Você pode colocar unidade de área se quiser, né? Ele não colocou unidade, então você não tem a obrigação de colocar. Mas pega o costume de pôr, é mais formal. E fala a hora que puder mudar. Jaime, o determinante não vai dar 28? Eu errei a conta, será? Vamos confirmar de novo? 28. Menos 24 menos 8 aqui vai dar menos 32, tá? Menos 32 com 16 vai dar menos 48, tá bom? Então, aqui deu menos 48. A parte que eu somei, ó, deu 64, com 12 vai dar 70 e... Não, eu tinha feito aqui, ó, 8 com 12, 20. 20 com 4, com 64, dá 84. Tá, ó, 80 se eu tirar 40 vai dar 40. 44 menos 8 é 40 menos 4, 36. Eu acho que eu acertei. Acho que você confundiu quando inverte o determinante ali. Onde que foi? Vamos tentar achar, então. Se tem erro, tem que achar. A setinha roxa. Ó, 2 vezes 6 aqui vai dar 12. 8 vezes 8 vai dar 64. E 2 vezes 4 vai dar 8. 8, aqui eu coloquei... Não, tá certo, ó. 2 vezes 8, 16, negativo. 6 vezes 4, 24, negativo. E 8 vezes 2, aqui tem outro 16, ó, eu coloquei 8. Entendi, gente. Opa, apaguei tudo. Então, ó, menos 16, conserta aí, tá? Obrigado. Menos 16, aí ficou menos 24 e menos 16 de novo. Tá. E aí você fala que dá 28 aqui? Isso. Tá. Então, D igual a 28. Vê que eu falei que vocês erram? Eu errei também. E se o D é 28, ali embaixo vai ser metade de 28, que vai dar 14. Obrigado, viu? E aí essa de cima eu vou consertar porque não é esse mesmo valor. Eu estou pensando no exercício, eu queria mostrar para vocês. Me avisa a hora que puder apagar aí. Pode apagar. Tá. Ó, eu vou desenhar um quadrilátero. Tá aqui. E vamos colocar vértices para ele. Tá tudo inventado aqui, viu? Vou colocar assim, ó, 1 e 2. Esse eu vou falar que é 5 e 4. Esse exercício não está no seu livro, tá? Tá na minha cabeça aqui. Esse eu vou falar que é 3 e 7. E esse aqui eu vou falar que é 2 e 5. Eu quero saber a área. Tá? Copia no caderno ou em algum espaço que você tiver no livro. Qual a área desse quadrilátero? Como é que vocês fariam?
Como é que você pensaria para fazer? Eu ensinei a fazer área de triângulo. Você pode dividir isso aqui em 2 triângulos, mas eu sugiro desenhar, tá? Porque se a gente chamasse esses caras aqui de vértices, ó, vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B, aqui de C e aqui de D. Se você fizer aleatório, pegar 3 pontos quaisquer e fazer a área, você corre o risco de fazer, por exemplo, ó, essa área aqui do ABC e fazer a área do BCD. E aí um triângulo entrou no outro, aí sua resposta vai estar errada. Então você não pode fazer desse jeito. Você vai ter que, por exemplo, dividir em 2. Ó, você vai fazer esse de cima e esse de baixo. Faz um determinante para baixo, acha o módulo, acha a metade, beleza. Faz o determinante para cima, acha o módulo, acha a metade, beleza. Achou as duas, você pode somar e tem a área final. Mas eu queria mostrar para vocês, gente, um esqueminha, que aí assim, fica a reflexão. Se a prova for uma prova escrita, eu não sei se eu faria isso não, tá? Porque isso não é matemática, isso é um negócio que dá certo. Bom, o que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó, um super determinante aqui. Tá? E vai colocar os pontos. Só que esses pontos, eles têm que vir numa ordem. Ou A, B, C, D, e aí você volta no A para fechar. Ou A, D, C, B, e você volta no A para fechar. Não precisa começar pelo A, mas você tem que fazer o traçado para formar a sua figura. Vamos dizer que você faz ao contrário, ó, você faz A, B, D, C. Ele vai fazer uma figura que parece uma gravatinha, assim, ele vai cruzar aqui no meio. E aí não dá certo, ele vai te dar a área só dessa figura aqui. Então, os pontos é na ordem que você faz para desenhar. Então, vamos colocar. Ó, o ponto A é 3 e 7. O ponto B é 5 e 4. O ponto C é 1 e 2. O ponto D é 2 e 5. E aí você fecha a figura por onde você começou. Então você coloca novamente o ponto A, que é 3 e 7. Tudo bem montar esse superdeterminante? Isso funciona para quantos números de lado quantos lados você tiver, tá? Então se fosse um heptágono, você pode. Se fosse uma figura irregular, você pode fazer isso, você vai achar a área da figura. É muito legal. Você vai achar o que a gente vai chamar de determinante. Tá? E aí, ó, você vai, do mesmo esquema, você vai fazer aqui no sentido da diagonal principal e você soma. Então, me ajuda a fazer a conta aí, ó. D igual 3 vezes 4. Foi difícil. 3 vezes 4. 12. 12, valeu, Luiz. 5 vezes 2. 10. 10. 10. 1 vezes 5. 5, 5. E 2 vezes 7. 14. 14. Agora a gente vai subtrair de cada um, porque nós vamos fazer no sentido da diagonal secundária. Tá? Então vamos trocar a cor aqui, vou usar o laranja. Ó, você vai voltar, então você subtrai cada uma dessas multiplicações. Então aqui vai ficar, ó, 7 vezes 5. 7 vezes 5. 35. 35. 4 vezes 1. 4. 4. 2 vezes 2. 4. 4. 3 vezes 5. 15. 15. Meu, é muito fácil. Diagonal principal você soma, diagonal secundária você subtrai, tá? Então aqui, ó, vou fazer a conta, vamos torcer para não errar agora. Eu tenho 12 com 10 vai dar 22, 22 com 14 vai dar 36,
e 6. 36 com 5 vai dar 41. Confere para mim aí, tá? Vou subtrair aqui esses caras. Então, ó, 35 com 15 vai dar 50. Com 8 aqui, 58. Então, menos 58. Opa, deu negativa a conta. Então, o D vai ser igual. 41 menos 58 vai dar... Menos 19? 17? 17? Não sei, confere aí. Fiz de cabeça aqui. É, 17. 17. Falei errado. Men- Menos 17. Tá. Eu achei isso. E a área, professor? Ué, a área, a gente pega esse cara em módulo, dividido por 2. Igualzinho a gente fez anteriormente. Então, 17 por 2 vai dar 8,5. Achamos a área desse quadrilátero. Rápido, tá? Fácil, só que isso não é geometria. Você fala, isso daí é determinante? Não, isso é um esqueminha que funciona. Numa prova escrita, eu faria assim, tipo, na minha mão, né, para não entregar esse papel. Porque tem um professor que não vai gostar. Isso é um extra, tá? Esse não é o 2. Carol, fiz ontem, tá super legal. Agora eu tô editando, já eu publico. Aí eu quero ver como que vai ficar. Nossa, eu tive, assim, aquela semana passada eu fiz aquele desenho, né, que eu botei rapidão e tal e saiu. Aí como é que eu fiz? Eu parti do desenho, então eu filmei eu apagando o desenho, aí eu desenhei com régua e compasso o símbolo do canal, né? Aí eu venho para o computador e eu começo a fazer ele no GeoGebra, na mesma posição, só que também aparecendo eu sentado, assim, fiz umas bagunças assim. Aí ele sai do GeoGebra, aí no GeoGebra ele vira o símbolo. Aí eu pego, porque eu tenho um cubo que eu pintei no formato, né? Então, de figura plana, ele vai para espacial. Eu pego ele, assim, eu tiro na minha mão, brinco com ele, devolvo, e aí agora eu tô animando para ficar interessante, assim. Ficou muito louco, ficou muito louco. Vou botar uma trilha sonora, vou fazer uns negócios legais. Bom, próximo exercício, gente. Deixa eu mudar aqui. Ó, no início de cada mês, um posto recebe uma entrega de combustível para suprir sua necessidade mensal. O nível de combustível estocado, N, varia de acordo com o tempo, medindo em dias decorridos desde a entrega. Considere que para o último mês de abril foram entregues 5.000 litros de combustível. Então, comecinho do mês você tem 5.000 litros. Se o nível pode ser representado por um modelo de uma reta, um modelo linear, e o combustível acabou no dia 28 daquele mês, quanto que eu tenho no dia 21? Eu achei muito bonitinho esse exercício. Vamos desenhar ele aqui, ó. Ele pegou um eixo Y, tá? Vamos desenhar. E aqui um eixo X. Nós vamos chamar aqui de dias. E aqui de combustível. Tá. Ele falou que no dia que chegou, você tinha 5.000 litros. Então, nós vamos começar aqui com 5.000. Esse representa o dia que chegou. Deixa eu ver uma bolinha. Vou pôr aqui, ó. Pronto. E não deu certo. Vou fazer um coraçãozinho, ó. Tá aqui os 5.000. Tudo bem? Quando que acabou o combustível que ele falou? No dia 28? Então, ó. Isso, dia 28. No dia 28 acaba o combustível. A caneta ficou chata agora, deu certo.
Então, quando chegar no dia 28 aqui, ó, eu queria abastecer, falei, ih, rapaz, só mês que vem agora, porque acabou, tinha 5.000 litros, mas acabou antes da hora. Acabou aqui, ó. E o negócio, ele fala que é o modelo linear. Se é um modelo linear, ele vai descer dessa forma. A gente tem um padrão. Tá? Esse padrão significa que a cada 28 dias, você consome 5.000 litros. É isso que ele falou, né? Dia 28 acabou, isso mesmo. Tá. Qual é a pergunta do exercício, gente? Eu quero saber quanto que eu tenho de combustível em qual dia? 21º. 21º, dia 21. Luiz, você consegue perceber alguma relação entre 21 e 28? Isso me chamou a atenção. Na hora que eu li o exercício, eu já percebi. Não precisa ser o Luiz, pode ser qualquer um. Eles estão numa tabuada. Eles são múltiplos de 7. Ó, 7, 14, 21, 28. Eu estou falando em semanas aqui. Então, quando eu faço essa tabuada, eu tenho 4 semanas. Eu posso dividir esse sistema aqui, ó, em 4 partes. Então, aqui, ó. Tá? Deixa eu realocar esse coraçãozinho aqui, que ele fica bem no meio. E eu sei que cada pedaço aqui vai representar 7 dias. E da mesma forma, o combustível, se vai decrescer do mesmo jeito, a cada semana, ele vai descer uma quantidade fixa. Tá bom? Então, eu tenho o quê? Ó, eu posso fechar triângulos aqui. Olha só. Esse daqui, ele está associado a esse dia. Ou seja, com 7 dias, eu tenho essa quantidade. Com 14 dias, eu vou ter essa quantidade aqui, ó. Metade. Tá? Com 21 dias, eu vou ter essa quantidade aqui. E com 28 dias era tudo. Tá? Você percebe que a gente dividiu em 4 pedaços, tanto o Y quanto o X? O X eu já falei. Cada pedacinho aqui vale 7, ó. Então, aqui vale 7. Aqui vale 7. Ou podia fazer semelhança de triângulos, né? Aqui vale 7. E aqui vale 7. Tá? Divida os 5.000 por 4. Quanto que dá? 5.000 por 4. 1.250. Porque 2 desse daria 2,5, que é a metade, ó. 1.250. Aqui, 1.250. E aqui também, 1.250. Tá? Sabendo dessa informação, gente, ele pergunta para mim assim, depois de 7, 14, 21 dias, qual que é a altura que ele vai estar? Ele vai estar aqui, ó, no 1.250, tá? Então, você vai ter ainda 1.250 litros. Teremos 1.250 litros. A gente fez de cabeça, mais ou menos, né? Mas precisou fazer o desenho para entender isso. Com fome. Posso mudar? Vou fazer mais um? Agora eu vi seu pé, Carol. O exercício 3, tem o exercício 4 também, vamos fazer o 3, tá? Ele coloca 2 gráficos. A curva C a seguir é o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. A equação da reta que passa pelos pontos P e Q. Tá? Então, eu vou desenhar esse gráfico aí, não sei se a gente consegue. Ó, tá aqui o Y, tá aqui o X.
O gráfico de 2 elevado a x é uma função exponencial, vocês já devem ter estudado, a gente está vivendo uma função exponencial, né? Então, f de x vai ser 2 elevado a x. Tá? E o gráfico, ele vai ter essa aparência aqui, ó. Eu vou tentar desenhar, não garanto que vai ficar lindão, tá? Ele sobe desse jeito aqui, ó. Tá bom. Aí, ele fez uma reta. Essa reta vai cortar nesse ponto e vai cortar nesse ponto aqui. Tá? Ele conta pra gente que esse ponto de baixo, eu acho que é 2. Ó, aqui vale 2. Aqui é o x, aqui é o y. E ele chama esses pontos de P e Q, ele quer saber a equação da reta rosa, da reta PQ. Tá? Bom, me fala o valor de x, gente. Qual que é o valor de x aqui? Aqui na origem. É o 0. 0. Tá. Então, se eu trocar o x por 0 nessa função, eu vou achar o y dele. Eu sei dizer, então, ó, que quando... Tá aqui, ó. Quando x é igual a 0, temos que o 2 elevado a 0, né, ó, vou colocar 2, isso daqui significa elevado, tá? Elevado a 0 vai dar 1. O y vai ser igual a 1. Você acabou de descobrir as coordenadas desse primeiro ponto, ó. Esse ponto aqui é 0 e 1. Tá? Vou fazer a mesma coisa para cá. Quando x for igual a 2, temos que 2 elevado ao quadrado vale 4. Então, ó, o y é igual a 4. Tá? Então, você descobriu o segundo ponto. Que é 2 e 4. E aí você sabe terminar. Como é que eu acho uma equação de uma reta, baseando-se no que vocês viram ontem, tá? E usando 2 pontos? Você pode fazer o Yamchocho, mas é meio difícil, porque a gente não trabalhou muito bem isso. Mas você pode fazer por determinante. Você faz determinante igual a 0. Tá? Então, ó, deixa eu pegar de novo aqui. Pegar uma outra cor, vou pegar o vermelho agora, tá? Vamos fazer o determinante. E eu vou colocar 0 e 1. Vou colocar 2 e 4. E vou colocar um ponto geral, que é o x e y. Tá. Ô, professor, tem que completar com 1, tá? Então, vamos completar com 1. 1 e 1. Tá. Ah, eu estou acostumado a copiar na frente. Opa, então faz isso também. Copia na frente.